Olá, bom dia para você nesta terça-feira, primeiro dia de março. Seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nesta edição vamos falar sobre o 6º dia de invasão da Rússia à Ucrânia, que começa com uma explosão no prédio do governo da segunda maior cidade ucraniana. E ainda, imagens de satélite mostram um comboio enorme da força russa se aproximando de Kiev. E você confere o drama de 3 brasileiros na Ucrânia que não conseguem voltar ao Brasil. Nesta madrugada, uma explosão atingiu um prédio do governo de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O governador regional falou sobre o ataque. O exército russo bombardeia nesta terça-feira o centro de Kharkov, segunda maior cidade da Ucrânia, perto da fronteira com a Rússia, e os projéteis atingiram a sede da administração local. Шановні харків'яни, сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру. Caros carcovianos, hoje nosso inimigo começou sorrateiramente a bombardear o centro da cidade e áreas residenciais. Com mísseis de cruzeiro, atingiram um prédio administrativo no centro da cidade. Agora estamos contando as vítimas civis. Ele não teve escolha além de cometer crimes de guerra desta forma. Nosso exército é forte, mantemos nossa posição. Як отак підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Kharkov tem cerca de 1.400.000 habitantes, com uma grande população de língua russa próxima da fronteira. A cidade está sob cerco intenso desde que a invasão contra a Ucrânia foi decretada na semana passada. E agora a gente vai falar sobre um enorme comboio militar russo que avança rumo a Kiev. Segundo as últimas atualizações, esse comboio alcançava mais de 60 quilômetros de estrada, cerca de 40 milhas, com veículos blindados, tanques e artilharia rebocada. Essas imagens de satélite mostram que as forças terrestres russas continuam se aproximando da capital ucraniana, Kiev. O comboio militar se estende por vários quilômetros. No campo de batalha, os ucranianos parecem aumentar a capacidade de resistência diante dos russos, que não conseguem anunciar nenhuma vitória contundente. Nesta segunda-feira, as autoridades ucranianas afirmaram que repeliram vários ataques a Kiev. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os russos estão atrasados, enquanto continuam avançando em direção às cidades. Eles tornaram muito mais difícil para os russos continuarem avançando. Acreditamos que, com base no que sabemos de quais eram seus planos, eles estão atrasados. Enfrentaram uma resistência mais dura do que esperavam. Já o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira a proibição global de aviões e navios russos que usam aeroportos ou portos marítimos estrangeiros, como punição por Moscou lançar um ataque contra seu país. Até esta segunda-feira, mais de 350 civis, incluindo 14 crianças, foram mortas durante a invasão, segundo a Ucrânia. Mais de 500 mil de pessoas fugiram do país. A Anistia Internacional denunciou o uso de bombas de fragmentação na Ucrânia, que teriam provocado a morte de civis, e pediu a abertura de uma investigação por crime de guerra. O procurador do Tribunal Penal Internacional anunciou a abertura de uma investigação sobre a situação na Ucrânia, mencionando crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O procurador Karim Khan disse estar convencido de que há uma base razoável para acreditar que supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade foram cometidos na Ucrânia desde 2014. Na semana passada, Khan havia expressado sua crescente preocupação com os recentes acontecimentos na Ucrânia e pedindo às partes em conflito que respeitassem o direito internacional humanitário. Já a Anistia Internacional denunciou que bombas de fragmentação estão sendo usadas na Ucrânia. De acordo com a ONG, uma escola no nordeste da Ucrânia sofreu o impacto dessas bombas. Artefatos desse tipo estão proibidos desde 2010 por uma convenção internacional, da qual nem Rússia nem Ucrânia são signatárias. 3 pessoas, entre elas uma criança, teriam morrido na explosão, disse a Anistia. Segundo a ONG, o ataque parece ter sido lançado pelo exército russo, que operava nas proximidades. As bombas de fragmentação contêm várias dezenas de pequenas bombas que se dispersam por um amplo perímetro. 3 das maiores petroleiras do mundo, Shell, BP e Equinor, anunciaram sua saída dos negócios na Rússia. A medida é uma resposta à invasão na Ucrânia. A britânica Shell afirmou que vai sair da joint venture e de empreendimentos relacionados. Isso inclui a participação da companhia no gasoduto Nord Stream 2, embargado pela Alemanha. Esse gasoduto escoaria a produção de gás natural da Rússia para a Alemanha.
E fracassou a primeira reunião entre as delegações da Rússia e da Ucrânia em busca de uma solução para a guerra. A reunião entre as delegações da Ucrânia e da Rússia chegou ao fim, sem acordo entre os países. Logo após o encontro, explosões começaram a ser ouvidas em Kiev, capital ucraniana. A prefeitura disparou um alerta via aplicativo de celular sobre um possível ataque aéreo. Sirenes tocaram por toda a cidade. O assessor do presidente da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, declarou aos jornalistas que o objetivo principal era discutir o cessar-fogo e o fim das ações de combate no território da Ucrânia. Já o representante russo no encontro, Vladimir Medinsky, disse que o país concordou em continuar as negociações. A conversa com o lado ucraniano acabou. O encontro durou cerca de 5 horas. Durante esse tempo, discutimos todos os itens da agenda em detalhes. Identificamos alguns pontos a partir dos quais podemos prever posições gerais. E o mais importante, nós concordamos em continuar negociando. A próxima reunião será realizada nos próximos dias na fronteira entre a Polônia e Bielorrússia. Já existe um acordo relevante. Antes da reunião, os representantes das duas delegações vão consultar a liderança de seus países sobre suas posições para a negociação. Nenhum dos presidentes participou do encontro. O ministro bielorrusso das Relações Exteriores, Vladimir Makey, recebeu as duas delegações e as tranquilizou sobre a segurança no local do encontro. A reunião aconteceu na região de Gomel, perto da fronteira com a Ucrânia, uma das residências do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que é aliado do presidente russo, Vladimir Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se mostrou cético em pronunciamento. Ele disse que, como sempre, não acredita no resultado das negociações, mas não vai impedir as tentativas de acordo. Enquanto era realizada a reunião entre as delegações russas e ucranianas em Belarus, os presidentes da Rússia e da França conversaram sobre o possível fim da ação militar na Ucrânia. Durante uma conversa com seu homólogo francês Emmanuel Macron, o presidente russo Vladimir Putin estabeleceu uma série de condições para acabar com a guerra. Putin exigiu o reconhecimento da soberania russa sobre a Crimeia, a desmilitarização e desnazificação do Estado ucraniano e a garantia de seu status neutro. Ele afirmou que estes são os pré-requisitos para qualquer acordo. O embaixador brasileiro na Organização das Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, reiterou a posição do Brasil por um cessar-fogo imediato na Ucrânia e pediu que países envolvidos na crise reavaliem decisões sobre fornecer armamentos, recorrer a ataques cibernéticos e aplicar sanções que possam afetar a economia global. Costa Filho disse que uma solução pacífica para a crise não passa apenas pelo cessar das hostilidades, mas também por criar condições para um maior senso de segurança entre os envolvidos, reconstruir pontes e restabelecer confiança. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou nesta segunda-feira um pedido para que o país possa integrar a União Europeia. No canal oficial que Zelensky mantém no Telegram, ele disse que assinou a inscrição para a participação da Ucrânia como membro da União Europeia de maneira imediata. Afirmou ainda que o objetivo do país é estar junto com todos os europeus e, mais importante, estar em pé de igualdade. Zelensky agradeceu o apoio das potências ocidentais, considerando o apoio à coalizão contra a guerra como incondicional e sem precedentes. E os Estados Unidos anunciaram a expulsão de 12 diplomatas russos das Nações Unidas. O governo americano os acusa de espionagem. O embaixador da Rússia em Washington descreveu a expulsão como um movimento hostil. 12 membros da missão diplomática da Rússia na ONU receberam ordens para deixar os Estados Unidos até 7 de março. O embaixador adjunto dos Estados Unidos na ONU, Richard Mills, disse em uma reunião do Conselho de Segurança que a expulsão desses diplomatas se deve a atividades que não correspondem à posição deles. Depois, a porta-voz da missão americana os descreveu como agentes de inteligência que se envolveram em atividades de espionagem. O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, criticou a decisão americana. Again, another
Mais uma demonstração de desrespeito grosseiro ao acordo do país anfitrião, ao seu compromisso dentro da estrutura de suas obrigações, tanto sob a Carta da ONU quanto no acordo do país anfitrião e na Convenção de Viena. O embaixador da Rússia em Washington descreveu a expulsão como uma ação hostil. A missão russa na ONU conta com cerca de 100 pessoas, de acordo com uma fonte diplomática russa. A cotação do rublo, a moeda russa, desabou e registrou valores mínimos em relação ao dólar e ao euro, por causa das sanções impostas pela invasão da Ucrânia. A moeda russa era negociada a 100 unidades por dólar nesta segunda-feira, contra 83,5 na quarta, último dia de registro de uma taxa de câmbio oficial antes do início do conflito. As negociações foram suspensas depois de ultrapassarem os limites permitidos nas operações. Para defender a economia do impacto das sanções, o Banco Central da Rússia anunciou que vai elevar a taxa básica de juros em 10,5 pontos percentuais a 20%. Nas ruas, russos manifestaram preocupações com as economias. Até o momento, foi registrado um aumento do fluxo de clientes às agências bancárias, que ainda não se configura como uma corrida em massa para a retirada de depósitos. Estados Unidos, União Europeia e outros países anunciaram que vão excluir alguns bancos russos do Sistema Internacional de Pagamentos Bancários SWIFT e de qualquer transação com o Banco Central Russo. Antes da invasão e das sanções, a inflação já estava em forte alta na Rússia, o que obrigou o BC a aumentar a taxa de juros várias vezes. E depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia. E ainda, você confere o drama de 3 brasileiros na Ucrânia que não conseguem voltar ao Brasil. Em instantes, nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A média de casos de Covid está abaixo de 100 mil confirmações diárias há uma semana. Mas fevereiro chega ao fim como o pior mês com relação às taxas de contágio por coronavírus no país. O Ministério da Saúde confirmou 199 novas mortes por Covid-19. São 649.333 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 19.516 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 28.787.000 diagnósticos confirmados. O número de casos foi o mais baixo desde o dia 4 de janeiro, quando o Ministério confirmou 18.759 casos. A média móvel de mortes chega a 676 vítimas diárias. O indicador registra estabilidade, com redução de 24% em relação a 2 semanas atrás. A média móvel de casos apontou 77.438 registros por dia. A partir de 22 de fevereiro, que a média passou a ficar menos do que 100 mil. Esses dados mostram uma tendência de queda com redução de 41%. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje 2 estados indicaram alta, Alagoas e Goiás. Em estabilidade, agora estão 8 unidades da Federação: Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Roraima. 16 estados hoje registraram queda. Um estado não divulgou os dados: Amazonas. E vamos falar agora sobre a vacinação. O Brasil já aplicou mais de 392.763.000 doses de vacinas contra a Covid. Você confere agora o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 172.687.000 pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 80,95% da população, enquanto 155.044.000 brasileiros tomaram a segunda dose,
o que equivale a 72,68% da população. E a dose de reforço já foi aplicada em 65 milhões e 31 mil pessoas, cerca de 30,49% dos brasileiros. E mais de 43% das crianças de 5 a 11 anos tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. O Peru trocou 4 vezes de presidente entre as eleições de 2016 e 2021. Há 8 meses no cargo, Pedro Castillo está sendo investigado pela Subcomissão Parlamentar de Acusações Constitucionais por suposto crime de traição à pátria. Castillo declarou que daria à Bolívia uma saída para o mar. Há novos pedidos de impeachment contra ele. Declarações da empresária Karelin Lopes ao Ministério Público o associam a uma suposta organização criminosa dentro do governo peruano. E voltando a falar sobre a crise no leste europeu, jogadores que atuam na Ucrânia começaram a chegar agora cedo aqui ao Brasil. Depois de muita dificuldade para deixar o país que está sob ataque da Rússia, eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Um deles foi o atacante Renan Oliveira, que atua pelo Colos. A chegada do atleta foi marcada por muita emoção e alívio. Ele abraçou os pais que o aguardavam no saguão do aeroporto. Renan contou que demorou 3 dias para deixar a Ucrânia e que chegou a caminhar por 8 horas até entrar na Romênia. De lá, seguiu para a Alemanha, onde tomou um avião para o Brasil. Outros atletas que atuam no Shakhtar Donetsk e no Dinamo de Kiev, os dois principais times da Ucrânia, também desembarcaram em São Paulo, acompanhados pelos familiares. Que bom! E de acordo com Itamaraty, cerca de 100 brasileiros ainda permanecem em solo ucraniano, entre eles outros jogadores de futebol que tentam sair do país. A nossa reportagem acompanhou o drama de algumas dessas pessoas que tentam fugir da guerra. Na estação de trem de Kiev, o estudante Davi Abugarbil registra mais uma tentativa frustrada de deixar a Ucrânia. Olha isso, ninguém entra, todo mundo, já acabou a vaga, só entra criança com família e a gente está aqui, ó. Não vai entrar. Ele está no país junto com outros 2 brasileiros, os jogadores de futsal Matheus Ramires e Jonathan Santiago. O trio está hospedado nesse hotel, que conta com um bunker. Davi conversou com a nossa reportagem, contou as dificuldades que o grupo tem enfrentado para fugir da guerra. Bom, voltamos na estaca zero, né? Decepcionados, né? Porque o que acontece? Na parte da manhã e ontem à noite recebemos a informação que a embaixada nos ia ajudar lá na estação de trem, porém tínhamos que chegar. Bom, fizemos nossa parte, chegamos lá, demos um jeito, saímos a pé, fomos tranquilos, isso normal, sem problema, já que hoje a rua estava tranquila, né? Pós-toque de recolher. Chegamos lá, o que acontece? Filas enormes, muita gente, impossível pegar um trem, impossível. Por quê? Primeiramente, não tem mais passagens, parece que eles venderam umas passagens avulsas, mas não tem mais. Ou seja, quem comprou a passagem tem o direito na prioridade. E quando a gente vai entrar, como somos nós 3, eles não priorizam nós, eles priorizam mulheres e crianças. Ou seja, a gente está entrando, chega a polícia, sai empurrando, nem sei se é polícia, exército, com armamento, sai empurrando todo mundo, brigando, não é para entrar mais, não é para entrar mais. E voltamos, estaca zero, tentamos 3 vezes, 3 trens, 2 para Ivano-Frankivsk e 1 para Lviv, e não deu nenhum certo. O hotel é o mesmo onde estavam na semana passada os jogadores brasileiros que atuam no Shakhtar Donetsk e no Dinamo de Kiev. Os atletas e os familiares conseguiram deixar a Ucrânia no último sábado, em uma operação que contou com o apoio da UEFA, a Federação Europeia de Futebol. E a polêmica da história é que o trio afirma ter sido deixado para trás pelos compatriotas. Eles contam que ficaram quase todo o tempo juntos, mas no momento em que os jogadores foram avisados que deveriam deixar o hotel, eles haviam deixado o bunker e ido até o quarto para tomar um banho. Nesse momento, os atletas, esposas e filhos teriam ido embora sem avisar. A gente chegou aqui, a gente às vezes dava uma saída na rua de 10 minutos para fazer uma caminhada. A gente está num hotel e a gente fica às vezes no bunker do hotel embaixo. Não escuta nada. E a gente não escuta nada, a gente subia, ia tomar um banho, descia. Hoje, depois do almoço, do horário do almoço,
que foi, acho que se não me engano, às 3h30 por aí. A gente decidiu, os 4, a gente tá junto aqui, decidiu subir. A gente decidiu subir no quarto para tomar um banho, para descansar um pouco. Não tava tocando nenhuma sirene, não tinha nenhuma bomba, só para passar um tempo lá, deitar numa cama, assim e tal. Né? Quando a gente foi umas 16h30 por aí, um amigo meu mandou mensagem, uma foto. Vocês não estão no trem com eles? Eu olhei, eu tomei um susto. Descemos aqui, não tinha mais ninguém. A mulher do jogador Maicon, um dos brasileiros que fazia parte do grupo, contestou a versão do trio em uma rede social. Nem crianças tomavam banho, ninguém subia. E estava com sirene tocando e ninguém podia se retirar de onde estávamos. Assim, a gente tinha que deixar criança esperando e ir atrás dos caras que nem falaram onde iam. Sabendo que desde ontem tínhamos uma chance de sair a qualquer momento, saímos em 5 minutos. Já para esse outro grupo de brasileiros, as dificuldades serviram para deixá-los ainda mais unidos. Eles também são jogadores de futebol de um time da Ucrânia e tentam atravessar a fronteira para entrar na Polônia. Fala galera, aqui é o Guilherme, tudo bem? Estamos aqui na Ucrânia, numa cidade de Zaporizhia, somos jogadores do Zorya. Estamos aqui, rapaziada, passando por uma situação muito difícil e pedimos muita ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo. Queremos alcançar o máximo de pessoas possíveis com esse vídeo, que todos vocês possam compartilhar e chegar no Brasil aí, para que o governo brasileiro possa nos ajudar nesse momento tão difícil. E temos as situações que as fronteiras já estão fechadas e os espaços aéreos já não estão operando mais, e peço a ajuda de vocês que compartilhem esse vídeo aí para que possa chegar nas autoridades brasileiras e na embaixada da Ucrânia também. Olha, a Patrícia é mãe do Christian, um dos jogadores que faz parte desse grupo. Ela tem mantido contato com o filho quase todos os dias e diz que eles nunca se separam. O bonito deles lá é que eles estão em 5, com a esposa de um dos jogadores e o menino. Não desgruda assim mais do outro, sabe? Eles só veem se vier eles 5, porque um é a família do outro lá agora, né? A estimativa é que cerca de 100 brasileiros ainda permaneçam na Ucrânia. A Embaixada Brasileira em Kiev divulgou uma nota na qual informa que segue buscando alternativas para a retirada dessas pessoas. Mas a Patrícia só vai ficar tranquila quando ver o filho no Brasil. Uma ansiedade tão grande que não caberia em um estádio de futebol. A gente brinca com ele porque o primeiro gol que ele fez como profissional, nossa, fui parar no hospital, na verdade. Uma emoção tão grande, tu vê uma torcida inteira, né, comemorando e ele apontando para mim e pro pai dele que estava lá. Fazia um tempo que a gente não via ele. Agora vai ser muito mais do que um gol, é que nem se fosse nascer de novo, praticamente isso. É muito triste, né? A gente não consegue imaginar qual é a sensação de viver uma situação como essa, sem saber como que vai ser o seu passo daqui a algumas horas ou no dia seguinte. É muito complicado. Tomara que eles logo consigam retornar aqui para o Brasil. E a FIFA proibiu a Rússia de disputar as eliminatórias e a Copa do Mundo. A decisão, que também afeta o futebol feminino e as categorias de base, foi tomada em conjunto com a União Europeia de Futebol como represália à invasão da Ucrânia. A suspensão implica na proibição da seleção russa disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e, consequentemente, o próprio Mundial. A decisão envolve as seleções de base masculinas e femininas, além dos clubes do país. As medidas foram tomadas pelo Burô do Conselho da FIFA, responsável pelas decisões mais importantes do futebol europeu. No mesmo dia, o COI recomendou às federações a exclusão dos atletas da Rússia e Belarus das competições internacionais. A partida aconteceria contra a Polônia na repescagem das eliminatórias no dia 24 de março. A UEFA vai decidir ainda se a Polônia avançará para a próxima fase. Após as punições anunciadas pela FIFA, incluindo a proibição de jogar no território russo e o uso de símbolos como a bandeira e o hino, houve críticas por parte da Polônia e da Suécia, que reafirmaram a intenção de não jogar contra a Rússia. Como a suspensão da Rússia vale para todas as categorias, a seleção não poderá disputar a Eurocopa Feminina, que ocorrerá na Inglaterra. O substituto ainda não foi anunciado. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.